Hoje eu quero te falar como eu parei de fingir que estudava e comecei a estudar de verdade para passar em concurso público, né? Na verdade, para passar nos 5 concursos que eu fui aprovados. A minha ideia é te mostrar os erros que eu cometia, né? A ilusão que eu tinha achando que eu estava, desenvolvendo bem quando na verdade eu estava me enganando. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, já fui aprovado em 5 concursos públicos federais. Costumo dizer que o concurso revolucionou minha vida. Eu estou aqui para que revolucione a sua vida também. E o primeiro erro muito comum que a gente tende a cometer quando a gente estuda para concurso é acreditar que estudante, né, e aluno são a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente às vezes assiste a aula, vai no cursinho e acha que já está estudando para concurso, ou então assiste uma videoaula e muitas vezes o comportamento que a gente está assistindo aquela videoaula não é o ideal, ou às vezes até lendo mesmo. Né? Então, a primeira definição que eu quero trazer para vocês, que é uma definição importante para a gente ter em mente, é que é a definição do professor Pia, né? Ele fala o seguinte: aluno é quem assiste a aula coletivamente e de forma passiva. Já o estudante estuda a matéria de forma ativa e solitária. Você já deve ter cansado de ouvir falar sobre a ideia de forma ativa, essa coisa do estudo ativo, mas fato é, estudar, estudar já antecipando, é um envolvimento seu com a matéria. Você tem que se envolver com a matéria. Né? Se você não está se envolvendo com a matéria, você está se enganando, de certo modo. Né? Então você está se iludindo. Não adianta nada ficar passando o tempo ali. Então, já entendendo que o que é estudo? Estudo é você sozinho com a matéria. Solitário, estudo é solitário, estudo não é coletivo. Né? Estudo é ativo, não é passivo. Então essas ideias você já pode ter, que imagino que você já deve ter ouvido isso, mas já para a gente começar a pontuar algumas coisas, para você já diferenciar, tá, isso aqui é estudo, isso não é estudo. O objetivo aqui é você já ter na sua mente, quando você está se enganando, muitas vezes você sabe, né? A gente sabe quando a gente está se enganando, mas muitas vezes não. Às vezes a gente está, vocês vão ver alguns exemplos aqui ao longo da live que não é tão claro assim, né? É o que a gente chama de ilusão de competência. Às vezes a gente acha que está aprendendo alguma coisa, está dominando o assunto, e quando vai chegar na hora da prova a gente vê que não era tudo aquilo que a gente imaginava, né? A gente vai muito mal, ou então a gente não consegue se lembrar de coisas que estudou. Então a ilusão de competência é muito mais comum do que a gente imagina. Mas vamos lá, vamos por partes. Né? Então, primeiro erro muito comum, né, quando a gente estuda para concurso, como estudar para concurso é algo desconfortável, então, principalmente no começo, quando você não está acostumado, depois vai ser algo mais comum, né? Você faz, é mais tranquilo. Mas no começo você tende a ficar contando os minutos. Eu lembro o que eu fazia quando eu comecei a estudar para concurso. Eu atrasava ao máximo o início dos estudos e adiantava o fim. Então eu sempre encurtava o estudo. Eu tinha a manhã inteira para estudar. Eu acordava, enrolava, tomava café, ia pegar o material, às vezes deixava para organizar o material na hora que eu ia estudar. Ia pegar caneta, enfim, fazia aquela enrolação. Beleza, começava a estudar. Comecei a estudar, sei lá, 10 horas. Quando dava 11 horas, eu falava, não, opa, já está na hora de almoçar ali, né? Vamos lá, né? Sei lá, podia estudar até meio-dia, mas não, vamos lá, já está na hora, né? Então, eu encurtava o estudo. E enquanto eu estava estudando, eu ficava tipo assim, estudava um pouquinho, dá uma olhada no cronômetro, né? Para ver quanto tempo já passou. Então, primeira coisa é, esquece do cronômetro, esquece do celular, esquece de tudo. No momento que você está estudando, você tem que se concentrar na matéria. É natural que em alguns momentos surja algumas coisas, ou a sua cabeça, né, às vezes, mas você tem que se organizar para que aquele momento que você definiu para estudar, você consiga sentar e fazer. Então já deixar o material previamente organizado antes, já deixar tudo prontinho, certo? Para quando você sentar ali, você estudar e fazer o maior esforço possível. É normal que no primeiro momento o seu ciclo de concentração seja mais curto. Às vezes você vai conseguir se concentrar por poucos minutos, vai se distrair um pouco, depois você se concentra de novo e com o passar do tempo você vai conseguir se concentrar por mais tempo, mas você tem que fazer esse esforço. E aí o que você pode fazer no começo? Está com dificuldade, muita dificuldade de se concentrar, você pode trabalhar com sessões de estudo mais curta, né? Aquela ideia do Pomodoro, 25 minutos, 35 minutos, até você, depois com o passar do tempo você pode ir aumentando, mas o objetivo é você ter a máxima qualidade possível naquele período de tempo que você está estudando, entende? Então, esquece dessa história, né, de ficar contando minuto para acabar. Não, você está ali construindo. Uma outra coisa que a gente nunca pode perder de vista é que estudar é um privilégio, sabe? Estudar é um privilégio. Por exemplo, no meu caso, minha mãe se separou com 20 e poucos anos e ela teve que sair da escola para que eu pudesse estudar, meus irmãos pudessem estudar. Então, assim, ela não pôde estudar, né, na época. Ela teve que parar e foi retomar os estudos só depois dos 30, quase chegando perto dos 40 anos.
Então, poxa, olha o esforço que ela fez para que eu tivesse aquela oportunidade de estudar. Talvez seja assim na sua vida também, né? É um privilégio. Houve muita luta para que esse momento que você está ali sentado para estudar existisse. E você vai pegar e vai jogar fora esse tempo, vai se distrair, vai ficar contando o tempo. Não, pô, muito pelo contrário. É aproveitar da melhor maneira possível esse privilégio e entendendo que aquele ali é o momento de construir um futuro melhor para você e para sua família, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão, mas poxa, aquele momento de estudar é muito importante. Uma coisa que você pode fazer para dar esse senso de urgência no seu estudo é usar uma técnica que eu chamo de visualização, que é o quê? É imaginar, um pouquinho antes de você estudar, imaginar como vai ser a sua vida depois que você for aprovado. Entende? Como se você criasse um filme na sua cabeça. Sabe quando a gente vê um trailer de um filme, a gente vê os melhores momentos? É você imaginar o trailer do filme da sua vida. Poxa, você estudando, fazendo uma prova, passando, contando para sua mãe ou para alguma pessoa que você orgulharia muito. E aí você deixa esse filmezinho, imagina isso, né? Um tempinho. E antes de estudar, você passa esse filme na sua cabeça. Com certeza vai dar um propósito maior, porque aí você vai ver sentido naquilo que você está fazendo. Cara, não é mais um dia de estudo qualquer. É um passo que eu estou dando rumo a uma vida melhor, um futuro melhor para minha família. E com isso você não vai ficar perdendo tempo fingindo que está estudando, contando os minutos para acabar o estudo logo. Muito pelo contrário, você vai querer aproveitar cada instante para ficar cada vez melhor. Tá joia? Então esse é um erro muito comum que eu já cometi e a gente comete muito. O outro é ficar interrompendo, né? O estudo toda hora. Poxa, tá estudando, aí pega o celular, vai ver se tem alguma notificação. Ou então vai checar o e-mail. Deixa eu dar só uma espiadinha. Toda vez que a gente para de estar fazendo alguma coisa, vai fazer outra, essa troca de contexto a gente perde tempo. Porque o nosso cérebro não é automático isso, né? Ele leva um tempo para se concentrar na atividade, parar e concentrar de novo. Então, qual que é a minha sugestão? Celular no modo avião, longe do seu campo de visão, atrás. Então, por exemplo, o que eu faço aqui? Eu deixo o celular aqui atrás, às vezes, né? Não deixo no meu campo de visão. Só a aba, ali, se você está estudando no computador, deixar aberto só a aba do seu PDF que você está lendo, a videoaula que você está estudando. A mesa, né? O que eu fazia? Eu gostava muito de estudar com a luz escura e só com a luminária na mesa. Então, assim, o foco de luz só naquilo que você está fazendo. Entende? Então, assim, é importante você preparar o ambiente, deixar o ambiente pronto para você não interromper, para que as pessoas não te interrompam e, principal, você não se interrompa, né? Você não simplesmente pare de estudar para ficar fazendo outra coisa. Então isso é muito importante e é mais comum do que a gente imagina, esse tipo de comportamento, de ficar interrompendo toda hora a atividade. A organização pode te auxiliar nesse processo. Um outro é estudar com a cabeça no mundo da lua. O que você pode fazer aqui? Primeiro, dar um propósito para o seu estudo, que foi o que eu falei lá, ter um filminho na sua cabeça para antes de você começar, você já fazer. Uma outra atividade que você pode ter é, eu não falei no início do vídeo, mas no final tem um checklist para você saber se você está estudando mesmo, de verdade, ou se você só está se enganando. Para você, toda vez que você está estudando, você tem esse checklist na sua cabeça para você ter essa resposta, né? Pô, eu estou me enganando ou estou estudando de verdade? Então eu vou ter um checklist aqui, que eu chamo de 5 As, que eu vou compartilhar com você, que vai ser muito útil. Então, espero que eu já vou passar. Então, estudar com a cabeça no mundo da lua, você pode fazer o seguinte, esse senso de propósito. Uma outra coisa é anotar. Anotar, pô. Então, uma preocupação, alguma coisa que está na sua cabeça, que não sai da sua cabeça, você pega e toma nota disso, né? Outro dia eu falei disso na reunião do Revolucionários. Para quem não sabe, Revolucionários é a minha mentoria, meu programa de mentoria, no qual eu te auxilio a acelerar sua aprovação em 4 pilares. Foco, rotina, método e material, né? A gente faz os ajustes que forem necessários nesses pilares para que você passe mais rápido no seu concurso. Se quiser saber mais, tem um link aqui na bio, né? Link aqui embaixo. Mas o fato é, tá com a cabeça no mundo da lua, você pode tomar nota. Outra coisa que você pode fazer, tá estudando, viu que a cabeça viajou? Pausa, né? Explica para você o que você viu até aquele momento, né? Pô, dá uma mini aula para você, que é a autoexplicação, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que você se distraiu aqui agora. Por que o Jefferson falou aqui agora? Pô, o Jefferson começou fazendo a diferença entre aluno e estudante, certo? Aluno assiste aula coletivamente, né, de forma passiva. Estudante sozinho, de forma ativa. Entende? Depois ele falou da importância da gente se envolver com a matéria, da gente dar um propósito para o estudo, para não ficar contando os minutos. Beleza, entendi. E aí você volta, entende? Você dá como se você desse uma pausa nos seus estudos e tá lendo um PDF, tá lendo um livro, fecha o livro, conta essa história para você. Tá vendo uma videoaula? Pausa a videoaula, né? É uma maneira de você reconectar com o seu estudo. E entender que o seguinte, é importante que você avance na medida do seu entendimento. Não adianta ter pressa para aprender a teoria e bater a matéria logo não, entende?
você tem que estar entendendo. Às vezes você não vai conseguir entender tudo o que gostaria, mas alguma coisa você tem que absorver. O objetivo do estudo, assim, se a gente for parar para pensar, basicamente o que é? Você aprender um monte de matéria, absorver para a sua memória para lembrar no dia da prova. Se você não está absorvendo nada, não está entrando nada, você está se enganando, você está fingindo, você está perdendo tempo. Então, estou estudando, percebi que eu não estou absorvendo, pausa, calma. Às vezes na própria sala de estudo, levanta um pouco, dá uma alongada, né? Fala isso que eu acabei de falar, né? Explica para você, toma nota de algumas coisas, dá um tempinho e depois volta novamente para o seu estudo, tá? Isso é importante e é normal. Normal que a gente tenha momentos de foco e momentos de desconcentração, vamos dizer assim, né? Para a gente poder dar um refresh na nossa memória e voltar com tudo, tá joia? Então, essas são as opções para você não estudar com a cabeça no mundo da lua. Aqui a gente entra agora um pouco na parte mais de método, mais de concurso público, né? Um erro muito comum que eu cometi é estudar só o que eu gostava. No começo eu fazia isso. Pegava um livro de uma matéria e estudava pra caramba aquele livro, mas isso era só uma matéria que era cobrada no concurso. Não resolvia a questão, não estudava a teoria das outras matérias, enfim. Muitas vezes, às vezes a pessoa não estuda só uma matéria, mas só as matérias que gosta e deixa as que não gosta para lá. Isso é mais comum do que a gente imagina. Né? Um outro erro muito comum também é, às vezes até estuda as matérias, mas só estuda a teoria, não revisa nem resolve questões, entende? Tem que entender o seguinte, concurso, quando você está estudando para concurso, você tem que estar rodando as matérias que você precisa estudar do seu edital, né, de maneira planejada, e as etapas de aprendizagem. Se você não está fazendo isso, você está se enganando. Por quê? Porque você está, de repente, negligenciando a matéria que pode ser cobrada na sua prova, ou pior, esquecendo daquilo que você está estudando. Né? Você começa a avançar, mas não está estudando. E quando a gente se apaixona pela teoria, qual que é o problema também? A gente não entende como que a banca cobra aquela questão. E aí a gente vai ter a surpresa quando? Na hora da prova. Aí não adianta, né? Aí já é tarde. Então é importante a gente praticar aquele conteúdo que a gente estudou. Aqui, repetir de forma mecânica e desinteressada. O que acontece? Depois que você cria o hábito de estudar, um outro desafio que a gente tem é manter o interesse. Manter esse interesse sempre alto. Por isso aquela ideia do filme que eu falei no início, né? De você ter o seu estudo ter um propósito. Porque senão você tende a começar a fazer as coisas de uma maneira um pouco mecânica, né? Repetindo. O ato é o mesmo, mas você não é o mesmo. Você tem que estar melhorando sempre, você tem que estar aprendendo mais sempre, você tem que estar se esforçando sempre para aprender cada vez mais. Cada vez que você estuda é mais um passo que você dá na direção da sua aprovação. Você não pode ficar estagnado, repetindo tudo do mesmo jeito, fazendo tudo da mesma forma, né? Os atos são os mesmos, mas você não é o mesmo. Você tem que estar evoluindo. Então, tem que ter muito cuidado para a gente não entrar nesse modo. Por exemplo, no Revolucionários eu trabalho muito com questão. E outro dia, eu conversando com o mentorado, ele me relatou isso, que ele estava começando a entrar meio que no automático. Entrava nas questões e passava pelas questões. Entendeu? Só passava pelas questões, resolvia já meio que no automático. Então, é muito comum isso acontecer. E você está se enganando, mais uma vez. Lembra que eu falei? Você nem está absorvendo e nem está revisando algo que você já saiba. Né? O estudo não está produtivo de maneira alguma. Porque o estudo, de modo geral, se a gente for ser bem simplista, duas coisas têm que estar acontecendo. Ou você está aprendendo coisas novas, ou você está aumentando a retenção de coisas que você já sabe. Essas duas coisas têm que estar acontecendo. Se isso não está acontecendo no seu estudo, você está se enganando. Você está se enganando. Por quê? Você nem está absorvendo, nem está aumentando a retenção daquilo que você já sabe. Então, poxa, não está acontecendo nada, por mais que você ache que está acontecendo. Entendeu? Um outro erro muito comum é não aprender com os erros das questões. O que acontece? É repetir, né? É a pessoa que é fiel ao seu erro. Toda prova ela repete o mesmo erro. Isso não pode acontecer. Isso é muito comum porque aqui já é uma ilusão de competência, que a gente tende a achar que quando você lê o comentário da questão, você já entendeu e pronto, você não precisa fazer mais nada. Mas não é o bastante. Muitas vezes, algumas questões, você vai ler o comentário, você vai precisar pegar aquele conceito e vai ter que colocar no seu ciclo de revisão para você não cometer aquele erro novamente. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tá? Não é à toa que você, às vezes, erra a mesma coisa de novo. Por quê? Porque você não aprendeu aquilo. Você precisa, às vezes, de uma revisão mais frequente daquele conteúdo para não cometer esses erros novamente. Tá bom? Aqui, focar em coisas, aprender coisas novas, esquecer das antigas. Eu cometi muito esse erro no começo. A gente, na pressa para aprender as matérias novas, a gente não revisa nada. E aí a gente entra no ciclo no qual você fica reestudando a matéria, né? Você esquece, reestuda de novo e esquece. Principalmente quando você estuda um monte de matéria, isso é muito comum. Você começa a esquecer de tudo.
né? E aí, assim, você entra fica muito desgastante, porque você está estudando matéria, está aprendendo matérias novas, mas aí você vai resolver questões e aí você vê que você está errando coisas que você já estudou. E é muito desgastante nesse processo. Qual que é o caminho aqui? Revisão. Você tem que ter uma revisão. Né? Não é à toa que no Revolucionário indica revisão diária. Todo dia tem que revisar, para você não esquecer, senão você esquece. E senão você não revisa. Se você marcar um dia, você vai ficar enrolando. Né? Se deixar para o dia da prova, porra, tanta coisa que você vai esquecer ao longo do processo. Então, essa é uma maneira muito sutil da gente se enganar às vezes. Né? A gente está ali aprendendo as matérias, está avançando no digital, acha que está tudo certo. Mas na verdade a gente está se esquecendo das coisas que a gente estudou. Chegando no final, 5 As. Então, pô, você está estudando? Vem comigo agora. Presta atenção. Está estudando? Pô, será que eu estou me enganando ou será que eu não estou estudando de verdade? Então vamos lá, vamos para os 5 As. Primeiro, você está atento? Ou seja, você não está só lendo, só assistindo aula, mas você está prestando atenção, né? Você não está com a cabeça no mundo da lua. Aqui é aquilo que eu falei para você pausar, evitar pausas sucessivas, mas, pô, está atento? Bacana, estou atento, estou prestando atenção. Está absorvendo? Né? E aí o que você pode fazer? Você pode entender a explicação, repassar a estrutura na sua memória, relacionar aquilo que você está vendo com coisas que você já sabe. Né? Esse esforço, estou absorvendo. E aí o que você pode fazer? Você pode anotar, né, de forma sucinta. Né? Pode pegar, igual já falei no vídeo aula aqui, né? Pegar um pedacinho de papel e colocar, ou você pode auto-explicar para você. Tá certo? Pô, lá na aula, pausou, auto-explica para você e por fim você tem que estar aplicando, tem que estar resolvendo questões disso. Né? Resolvendo questões ou revisando, que é aquilo que a gente falou, você tem que estar sempre ganhando. Ou você está aprendendo coisas novas, ou você está aumentando a retenção daquilo que você já sabe. Então, como resumo, 5 As basicamente é esse. Né? Você tem que estar... vou colocar aqui. Então você tem que estar absorvendo, você tem que estar atento no primeiro caso. Se você não estiver prestando atenção, acabou, né? Atento, absorvendo, anotando ou auto-explicando e aplicando isso. Né? Aplicando no sentido de resolver questões e ou aprendendo coisas novas ou retendo, aumentando a retenção daquilo que você já sabe. Tá joia? Espero que esse conteúdo seja útil para você, tá bom? Vou indicar aqui um vídeo com os 5, né? Tudo que eu fiz de novo, né? Eu passei 5 concursos, mas o que eu falei de diferente agora, né? Mesmo tendo passado nesse concurso. É um vídeo muito bacana que eu tenho certeza que vai ser útil para você. Tá joia? É isso? E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.